Senhor Vogal, deputado do Conselho Legislativo, velho, vocês é que promoviam as leis. Não procuram saber a vida do seu membro, só cotas só. Todos falam de cotas só. Armando Rego da Silva, natural de Bela Vista. Abre um pouco a boca. Nascido... Abre um pouco a boca para a gente ouvir, não é? Armando Rego da Silva, natural de Bela Vista, Maputo. Nascido em 1942. Tal como eu tive de manhã a oportunidade de referir a vossa... Não, de manhã não disseste nada. De manhã não disseste nada. Nascido em 1942. Filho de Zacarias Rego da Silva e de Carlota António Cabral. De profissão, os pais. O meu pai já faleceu, era funcionário dos Caminhos de Ferro. Aliás, primeiro trabalhou na UNELA, em Bela Vista, e quando eu nasci... Não, era motorista. Motorista. Pouco tempo depois de eu ter nascido, o meu pai entrou para o Caminho de Ferro e foi e trabalhou no norte, portanto em Mugovola. Seu pai mulato indiano? É, sim senhor. Não, é mulato indiano. Mulato indiano? Sim. E tu? Mãe, é mulata ou é uma pé? É mulata. Mulata indiana? Não. Filha de pai branco e de mãe preta. E tu, pai mulato? E a mãe é mulata também? Sim senhor. O que você é? Como diz? O que você é o quê? Sou mulato. Sou mulato também. Onde não? De modo que a minha entrada para o... Tu escreves assim, raça, mulata. Desculpe, Sr. Presidente, não percebi. Quando há documentos a preencher. Raça. Então, eu escrevo raça mista. Pelo menos é, mas existe a raça mista. Craveirinho. Existe a raça mista. Sr. Presidente, honestamente eu devo dizer que, por exemplo, que às vezes vamos ao hospital e há lá uma parte onde é preciso preencher. Em Moçambique não há raças, não há brancos, não há pretos, há moçambicanos, não Sr. Presidente, pelo menos por aquilo que eu tenho ouvido, daquilo que penso saber, nós dizemos que não há brancos, não há pretos, não há mistos, há moçambicanos, não é? Que raça somos aqui? Alienação. Tu tens medo de dizer que és preto. Tu és preto. Nunca tive vergonha de dizer aquilo que sou. De ser português não tinhas. Não tinhas. Mas agora tu tens vergonha de dizer que sou preto. És preto tu. Estou a dizer agora. Eu vejo. Ouviu? Obrigado.
trabalho que podemos fazer sobre este homem? Por onde começar? Um homem que está assim. A nossa libertação. A tua libertação. Por onde começar? Por onde começar? Tens vergonha de dizer, eu sou preto, raça negra. Raça negra, raça branca, raça negra e raça amarela. Existem três são. Já compreendeu? Africanos, asiáticos, europeus e outros, esses continentes. Se eu tivesse dito africano, terias aceito muito rapidamente. Se eu tivesse dito homem de cor, teria aceito rapidamente, homem de cor. O que quer dizer homem de cor? Eu consigo utilizar homem de cor. O que quer dizer? É tudo aquilo que não é branco. Não é preto. É, tudo aquilo que não é branco. Mas o que é? Não é branco, Sr. Presidente, eu não sei, eu não encontro outra expressão para poder explicar isso, que é, pelo menos, que é ou indiano, ou... Sr. Presidente, eu confesso que não estou bem dentro da coisa para poder... Não, eu nunca fiz leis, quando muito vamos lá, era um participante apenas. Era um participante. Marcelo Caetano. Esses quadros de Marcelo Caetano, Conta, fala. Portanto, como eu disse, pouco tempo depois de eu ter nascido, os meus pais foram para o norte e com 4 anos o meu pai mandou-me para Portugal para estudar em casa de pessoas de família. E lá permaneci, portanto, até à idade de... Quantos anos vives em Portugal? 18, 19 anos. 18 anos? 18 anos. Não, 16 anos. Pois? Depois voltei a Moçambique. Quando voltei a Moçambique era com o intuito de vir apenas visitar a família. Mas depois, em 1961. Nem tenho memória desses quadros de Marcelo. Voltei a Moçambique, mas depois já não voltei para Portugal, porque, entretanto, como eu disse, surgiram problemas familiares e eu tive que permanecer em Moçambique. Depois de uma passagem efêmera pelos então serviços de fazenda, fui cumprir o serviço militar. Aonde? Aqui. Depois... Em que ano? 1963. 63? 63. Aonde? Aqui em Maputo. Entraste em 63, saís em que ano? Depois saí em abril de 66. Os últimos 3 meses é que estive em Cabo Delgado. Em que lugar, Cabo Delgado? Na Mutamba dos Macondes. Chamava na altura Mutamba dos Macondes. Vocês que expulsámos em 68, não é? Como diz o que? Ali, Mutamba dos Macondes. Aquele posto isolado. Sim, eram umas cantinas destruídas que havia Não ali. vocês tinham a vossa barraca ali e destruímos. Vocês saíram em 68. Depois, entretanto, aliás, eu quando fui já devia Operaste quantas vezes? Já devia ter passado à Operaste disponibilidade. quantas vezes? Foste ao mato quantas vezes? Umas 3 ou 4 vezes. Umas 3 ou 4 vezes. Sim. Quantas gazelas mataste? Nenhuma.
Quantas espingardas de visturas? Nenhuma também. Quantos elementos da população? Também nenhum. 3 vezes voltaram sem nada. Talvez Vossa Excelência não acredite, mas é verdade. A única coisa que eu Mas trouxe... quando iam para o mato era para quê? Quando iam para o mato, Para o mato, sim. as ordens que havia era para, se apanhasse alguém, de trazer para o acampamento. Quem é esse alguém? A população. Mas, 3 vezes não encontraram a população. Sr. Presidente, 3 vezes não queimaram pajotas. a nossa companhia, Sr. Presidente, era uma companhia de guarnição normal, e portanto fazia aquele Estão serviço aqui normal. que nessa altura operavam em Cabo Delgado. Estão aqui as ações daquela companhia que estava Mutamba dos Macondes. Imbu. Estão aqui comigo. Precisamente 104, 105, 106. Em que mês saíste da tropa? Fui por lá em janeiro, sim. E saí em abril, porque entretanto até já tinha acabado o meu tempo normal do serviço, devia ter saído em janeiro e só saí em abril à espera do substituto que fosse lá. A companhia para vos substituir? Não, O que tu eras? era Furriel Miliciano. Furiel Miliciano. Com 7º ano? Não está completo, senhor. Não está completo. E quando regressa do serviço militar? Depois do serviço militar, também tive uma passagem muito breve pelo quadro administrativo. Enfim, tive lá um problema com o antigo governador do Niassa, que é hoje o... Em que ano? Em 1969, 68. É o Melo Egídio. Exatamente. Conheceste o Amaral, Moisés Amaral, secretário do governador? Gama Amaral? Moisés Amaral, que era o conselheiro do governador. Não conheci. Ok, continua. De modo que eu tive então lá um problema, Que tipo de problema? chamaram político, e eu acabei por abandonar Diga. Abandonei o quadro administrativo. E vim... Porquê? Eu fiz uma vez um relatório em que fazia ver determinadas situações que achava que não eram corretas, e o governador chamou-me político e eu aí aborreci-me e vim-me embora. Embora com risco de ser interceptado lá no aeroporto. Mas vim-me embora. Depois, senhor, viesse embora e depois? Depois cheguei aqui, é claro, tive que começar a procurar trabalhar, não é? Porque não podia estar nessa situação, tanto mais que me tinha casado há pouco tempo. A sua esposa é natural de onde? É natural de Maputo. É mulata de pais brancos ou de indiano? É de indianos. É de indianos. Natural daqui de Maputo. É, sim, senhor. Os pais dela o que é que fazem? A mãe é doméstica, o pai é marceneiro. Vivem aonde? No Chamanculo. E tu vivias aonde nessa altura? Eu vivia numa pensão, Sr. Presidente. Quanto é que pagava por mês? Pagava, bem, já lá vão uns anos largos, mas parece-me que eram 1.200 ou 1.300 por mês. Por mês? Sim, senhor. Viver e comer lá? Sim, senhor. O que tu eras, então? O que eu era? Sim. Depois de ter vindo do norte... ir embora de Niassa. Sim, senhor. Depois abracei a carreira do jornalismo, carreira essa que mantenho até à presente data. És jornalista? Sim, senhor. De notícias? Sim, senhor. Bem, neste momento eu continuo no Notícias. Jornalista de notícias? Comecei na antiga Tribuna, no antigo jornal que era da tarde, que era a Tribuna. E depois o jornal Tribuna? Repórter estagiário. Sim. E depois disso? Até a independência? Não. Depois disso Depois foste para onde? passei para repórter, de repórter para redator, e entretanto foi extinta a Tribuna e transitei para os quadros do Notícias.
a altura em que permaneci até agosto de 1980, a altura em que fui para o CFM, meu pedido, embora continue a colaborar com notícias. Como é que aparece no Conselho Legislativo? Em 1973, não posso precisar exatamente o mês, mas foi em 1973. O então diretor do jornal um dia mandou-me chamar lá ao gabinete e disse: "Ó, Sr. Rego, há toda a conveniência em que a imprensa esteja representada na Assembleia, e nós pensámos em si, penso que há toda a conveniência em aceitar De repente, sem ter sido membro primeiro da ANP? Sr. Presidente, talvez não acredite, mas eu nunca fui membro da ANP até essa data. Nem nunca participei em nenhuma... De estar lá representados, pois. E a pessoa mais qualificada... E então, como é evidente, todos nós sabemos que nessa altura seria um risco recusar, não é? Então eu aceitei, embora não posso dizer que me tivessem encostado uma espingarda às costas, dizer, você aceita ou não, mas a verdade é que aceitei. Aceitei. A reunião da Assembleia do Conselho Legislativo. Sr. Presidente? Passou a assistir às reuniões. Como vogal, sim. Como vogal? Sim. Onde está o teu cartão de vogal? Já o inutilizei há muito tempo, Sr. Presidente. Quais foram as principais leis difundidas nessa altura? Decretadas nessa altura? Sr. Presidente, para responder honestamente, eu devo dizer que estou absolutamente convencido que muitas das pessoas que foram membros da ANP, voluntária ou involuntariamente, não conhecem o verdadeiro objetivo daquela organização. Eram mais ou menos empurrados para aquilo e muitas vezes, isto agora honestamente, estou absolutamente convencido que aí pelo menos uns 80% dessas pessoas não sabiam exatamente o que... Eu próprio também, se o Sr. Presidente me perguntar, não sou capaz de explicar exatamente quais eram os objetivos. Eu estou aqui com 100% dos membros da ANP. Não tenho 80%. Eu tenho aqui 100%. E dirigido pelo Sr. Dr. Xavier, que era presidente da comissão. Estás a ver, não é? Tem a estrutura toda. Conselho Legislativo e o presidente da comissão. Quando é que deixar de ser vogal? Quanto é que recebia como vogal? Aqui não havia... Quanto é que recebia como vogal? Responda-me. Era conforme o número de sessões. Em que comissão está? Na comissão da Taça. É ali onde está o conteúdo todo, não é verdade? É lá onde está. Era a forma e o conteúdo. Agora, há sessões. Quantos dias ficavam a trabalhar os documentos? Sr. Presidente, o papel da elaboração desses documentos era praticamente apenas de rever grades. Rever grades. Rever grades, erros ou fotografias. É isso mesmo. Revisão. Vírgulas, acentos. Para que não haja confusão. Acentuação, pontuação. E quantos dias trabalhavam para fazer essa revisão?
Do volume da ata. Agora 600 da sessão. E desses 2 dias, quanto? Da sessão. Da parte da sessão. Parte fundamental da sessão. Você é quadro. É quadro do aparelho colonial. Você é quadro. Entende? Concebia toda a estrutura, tu concebias, vivias já o problema colonial, a administração colonial. Tu eras quadro. Para trabalhar, ver as grades, os acentos, pontuação, redigir. É preciso viver para redigir, correto? Mas o melhor és tu do que aqueles que andam a escrever. Agora, dar a forma. Quantos eram? Sim. Nessa comissão. Quantas comissões havia? Quantas comissões havia? Confesso que não sei. Eu conheço apenas aquela que trabalhava. Quantos eram? Nessa comissão em que tu trabalhavas, quantos eram? Eram 6. Quantos moçambicanos? Era eu o Único. Era ele, único moçambicano. Na parte fundamental, o que é que se dizia da Frelimo? Nas sessões. Não podem deixar de debater a Frelimo existia para os portugueses, mas para o público, diziam não é nada esta coisa da Frelimo. Mas os portugueses, no seu Conselho Legislativo, tinham em consideração a Frelimo. Tenho lá os documentos deles, incluindo o teu nome próprio. Foi revisto por isto, rubricar. Tomar a responsabilidade. Tinhas responsabilidade. O que é que diziam da Frelimo? Sr. Presidente, posso falar abertamente? A questão é esta. Tal como eu disse há pouco à Vossa Excelência, eu vivi grande parte da minha juventude fora de Moçambique, sem nunca ter vindo a Moçambique. Portanto, as ideias que me foram inculcadas, naturalmente, tinham que ser aquelas vigentes no país onde eu estava, tanto mais que eu nunca tive, durante esse tempo todo, contacto nenhum com pessoas ligadas a Moçambique que me pudessem dizer o que é que se passava cá, o que é que havia, o que é que não havia. Quando eu voltei, também, mesmo aqui em Moçambique, nunca ninguém me falou na Frelimo, nem nunca ouvi falar na Frelimo. Comecei a ouvir falar na Frelimo quando fui para o Norte, no cumprimento do serviço militar, mas não aqui em Maputo, mas sim depois, quando cheguei lá acima. Aí ouvi falar da Frelimo, eram designados como os turras. É isso que ouvíamos dizer. Agentes comunistas. Sim, armados e... Exatamente. Era isso que... Foi a primeira vez que eu ouvi falar na Frelimo e quando ouvi falar na Frelimo foi isso que me disseram. Portanto, anteriormente a isso eu não fazia a mínima ideia do que sequer que existia a Frelimo, porque nunca tinha tido a oportunidade de falar com ninguém.
E até é possível que se eu tiver... Como? Como combater? Como combater? Fazendo a difusão da política de Marcelo Caetano. Penso que esse era um dos processos então usados. Mas diga lá, quando há discussão sobre o inimigo, que éramos nós, como era o calor nas discussões, nervosismo, sobretudo o ano 73, 70 até a derrocada. Depois do falhanço da Operação No Gordo, o que é que diziam de nós? Diga. O que é que diziam onde na Assembleia? Desculpe, Sr. Presidente, eu não percebi a pergunta. Eu estou a perguntar se o Sr. Presidente está a se referir ao que diziam na Assembleia. As únicas discussões em que eu participei lá na Assembleia eram nas sessões, aquelas sessões normais da Assembleia Legislativa. Portanto, aí havia o discurso então, que se chamava então Governador-Geral, não é? E geralmente ele é que dava a tónica. Qual era a tónica? Eu também dei a tónica. Eu, sim, senhor. Ela aparece a tónica. Como é que debatiam lá também? A tónica, Sr. Presidente, era defender intransigentemente a pátria portuguesa. É isso que ela dizia. Como defender intransigentemente? Como defender intransigentemente? Isso é palavra de ordem. Para que materializem os outros. Essa é a palavra de ordem. Vocês como ideólogos. Defender intransigentemente. O que é que significava isso? Quais eram as forças? É que a questão não começa do exército, começa da parte política. Entende? É a parte política que você discutia. Agora, a estratégia é para aplicar, é a parte que aplica a política. A estratégia, como aplicarmos a nossa política. Nós chamamos aquela parte estratégia. Já são os estrategas. São os estrategas. E os operativos pegam a estratégia para desdobrar em tática. Entende? Entende? Política, estratégia, tática. Eu estou a falar contigo a parte política. Não quero a parte estratégica. Quero a parte política. Quais são as grandes coisas? Eu quero compreender este aparelho colonial. E vocês tiveram esta sorte, a honra de pertencer. Não é? São moçambicanos, dê-me esta parte que me falta, não é? Se quiserem a parte que eu vivi, eu vou gostar. Nós na FILIP tínhamos o Comitê Central, tínhamos o Comitê Executivo e tínhamos os departamentos. Havia o Departamento de Defesa. Até proclamamos a independência. Departamento de Defesa tinha um secretário de Defesa e adjunto. Secretário adjunto da Defesa. Para aplicarmos a política do nosso partido, da nossa Frente de Libertação de Moçambique.
Entende? Hein? Nós tínhamos todas as armas, mas é preciso que a política seja clara. É preciso que o alvo seja definido corretamente. Os objetivos sejam claros. Nós dizíamos ao povo lutar intransigentemente para expulsar o ocupante. Queremos a nossa independência. Todos aqueles que aceitaram, consentiram o sacrifício, queriam a independência. Agora vocês queriam o quê? Não sei, francamente, Sr. Presidente, não sei responder a essa questão. Queriam o quê? Lutavam para quê? Talvez Não estava muito claro. Não levávamos outra coisa que não o ideal da independência. Roubos, esfomeados, cheios de feridas no corpo, chuva, frio, sol, escape. 100 pessoas. A independência. Nós queríamos a independência. Liberdade, independência. Dura o que durasse. Tempo fosse necessário, 20, 30 anos, nós estaríamos ainda a combater porque queríamos a independência. É isto que nos grava no seu tempo. É isto que nós prometíamos ao nosso povo. A independência. Agora vai repetir. A independência. Diga. Em poucas palavras, já te disse eu. Da minha parte. O que é que vocês diziam? Vamos lutar por quê? Vocês? Eu não sei, talvez o... Não sei, talvez estivéssemos a ser um pouco agentes perpetuadores do regime colonial. Talvez seja... O Sr. Presidente estava a perguntar o que é que nós queríamos, não é? Bom, no fundo eu penso que atuávamos como agentes perpetuadores da... Isso eu sei, mas o que queria? Para vocês se associarem a essas organizações, a esse partido, tinham um ideal. Matavam em nome de quem? Eu nunca matei ninguém, Sr. Presidente. Na ANP, a tropa lutava em nome de quem? Vocês é que estão carregados de sangue ali, os ANP. Que eles são operadores, assassinos, só. Mas quem equipava aqueles? Aqueles GE, GP, OPV, comandos e o exército ele próprio. Quem equipava essas forças todas? A ANP. O que queriam?
Concretamente, Sr. Presidente, eu nem eu próprio sei. Talvez impedir o avanço da luta de libertação, talvez essa fosse uma das razões, embora não atuando abertamente com essa intenção, talvez aí esteja a explicação realmente da resposta à pergunta que Vossa Excelência fez. Portugueses, sim. Eu que os compreendo. O objetivo deles, compreendo muito. Vocês, moçambicanos, que criam? Que criam? Moçambicanos, que criam? Matavam em nome de quem? Então lá, diga. Matavam em nome de quem? Se não há derrota, continuarias. Eras membro vogal. Estarias ainda lá. E talvez lamentas mesmo. A minha pergunta é esta. O que é que vocês criam neste banquete colonial? Ao lado dos opressores. Ao lado do estrangeiro. Colonialista. Que humilha, brutaliza. O que é que vocês moçambicanos criam? Milhares. Diga. Milhares de estrangeiros. Faça a volta para ali. Não vamos esquecer o tempo que passou. Não vamos esquecer o tempo que passou. Não vamos esquecer o tempo que passou. Quem pode esquecer o que passou? Não vamos esquecer o tempo que passou. Não vamos esquecer o tempo que passou. Não vamos esquecer o tempo que passou. Pai de 5 filhos chamado o rapaz. A mãe de 5 filhos chamado